Olá, olá, bom dia a todos os alunos. Pessoal, hoje na nossa aula de ciências, nós iremos estudar sobre os seres vivos e o modo de reprodução deles. Então, nós iremos aqui só ressaltar, lembrando algo, né, fazendo algumas observações sobre os seres vivos. Os seres vivos, eles apresentam formas e tamanhos variados, né? Então, existem os seres vivos, eles possuem várias formas diferentes e também tamanhos diferentes. É só você comparar, né, uma formiga, né, para um boi ou um boi para um elefante, né? Então são tamanhos diferentes, né, desproporcionais. Tanto existe um animal, um ser vivo, tanto pode ser minúsculo, como também pode ser um animal muito grande, um ser vivo muito grande. E apresentam também formas diferentes, né? Existem várias formas de vidas existentes no nosso planeta, desde os mais simples, como os microscópicos, até os mais complexos. São agrupados pelo que possuem de parecido nas partes. Como é que eles são agrupados? Eles são agrupados pelo que eles possuem de parecido nas partes do corpo, né? Por exemplo, nas partes do corpo, por exemplo, as aves, elas têm algo parecido e semelhante entre si. Por exemplo, a galinha tem pena, a coruja tem pena, o gavião tem pena. Por isso que eles estão agrupados no grupo das aves, porque eles possuem pena, possuem bico, possui garras, né? Então, essas características que agrupam esse ser. Por exemplo, os animais mamíferos, né? Os que mamam, né? Eles precisam do leite materno. Eles possuem uma característica em comum, que são os pelos, né? O cachorro é mamífero, tem pelo. O gato é mamífero, tem pelo. O boi é mamífero, tem pelo. O ser humano também é mamífero, tem pelo, né? Então, os seres são agrupados com eles, por parecer, né, ter partes do corpo, parecer ter características, né, parecidas. E pela maneira de como eles se reproduzem e crescem. Também eles são agrupados por essa forma, de como eles se reproduzem e crescem. A reprodução é o meio. O que é reprodução? É o meio pelo qual os seres vivos dão origem a outro ser da mesma espécie. Então, por exemplo, um boi e uma vaca, né? Um touro e uma vaca vão produzir um filhote, né? Um bezerro, né? Um gato e uma gata vão produzir um filhote, que é um gatinho, um bebê, um filhote ainda, né? Então eles vão a reprodução meio para qual os seres vivos eles conseguem dar origem a outros seres vivos da mesma espécie. Algumas plantas nascem de mudas, outras nascem de sementes, corretamente. Algumas plantas elas podem ter aquele crescimento que não é necessário a semente, né? Uma propagação vegetativa. Ela acaba se propagando. Algumas plantas nascem de muda, você tira um galho, né? E planta aquele galho e você tendo o cuidado necessário, aquele galho irá se desenvolver e poderá vir a ser uma planta, né, adulta e produzir frutos. E outras plantas você planta ela através de sementes, certo? Então alguns animais desenvolvem dentro de suas mães e outros dentro de ovos. Então existem os animais aí que são placentários, né? Vivem, que se desenvolvem dentro da mãe, né? Desenvolvimento interno, e existem também animais que se desenvolvem dentro de ovos, né? Dentro da mãe, por exemplo, o ser humano desenvolve dentro da mãe, dentro de uma placenta. E dentro de ovos, por exemplo, a galinha, as aves, né? Desenvolve dentro dos ovos. Aqueles ovos, né, eles são ali chocados e depois vai nascer um futuro ali pintinho. Então vamos à primeira questão. Marque com o X o que for certo. Os seres vivos apresentam formas e tamanhos variados, é certo ou errado? Você marca com X se for certo. Nem todos os seres vivos nascem e morrem. Todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. É certo ou errado? Como os seres vivos podem ser agrupados? Você vai responder aí de acordo com aquilo que foi aqui discutido. Você pode consultar, pesquisar, porque os seres vivos dependem do ambiente.
porque os seres vivos dependem do ambiente. Observe a ilustração e responda: quais seres são os vegetais? Quais seres são vegetais? Você vai olhar aí para a imagem e responder quais seres são os vegetais. Só lembrando aqui que nós temos, né, os seres animais e os seres vegetais. Os animais e os vegetais. E letra B. Quais são os elementos sem vida? Elementos sem vida são aqueles elementos que não nascem, não crescem, nem reproduzem, nem morrem. Quais seres vivos vivem no ar, na água e na terra? Aí você vai olhar para o texto e dizer quais são os seres vivos que vivem no ar. Eu já identifiquei aqui. Na água, também já identifiquei. E na terra. São também formas de agrupar os seres vivos, entre os aquáticos, né, os terrestres e os aéreos. Complete as frases. Por meio da reprodução, os seres vivos, algumas plantas nascem de traço, outras plantas nascem de traço, alguns animais desenvolvem-se dentro de traço, outros animais desenvolvem-se dentro de traço. Assinale quais animais desenvolvem-se dentro de ovos. O cavalo se desenvolve dentro de ovos. Se não for, você não marca nada. Se for, você marca. A tartaruga desenvolve do ovo. O galo desenvolve do ovo. O ganso desenvolve do ovo, dentro do ovo. O sapo, o porco, o jacaré e o gato. Sétima questão. Observe os seres vivos e indique por qual meio cada um nasce. Olha aí, a muda, né? Muda, você vai colocar aí M para muda e S semente. Nós temos o feijão, nós temos a rosa, né? A orquídea, a melancia, você vai dizer aí por qual meio esses vegetais eles se desenvolvem. Se é por meio de muda ou só por meio de semente. E aqui na oitava, desenhe um ser vivo para cada uma das seguintes características. Tem 4 patas. Vai desenhar um ser vivo que tenha 4 patas. Nasce de ovo. Você vai desenhar um ser vivo que nasce de ovo. Pinte os animais terrestres, circule os animais aquáticos. Você vai pintar os animais terrestres, ou seja, aqueles que vivem na terra, e você vai circular os animais aquáticos. Tá bem fácil. Então, pessoal, até aqui esta aula. Até a próxima. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima.